Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a coesão e a coerência textuais. Assunto delicado, um assunto complexo na prática, às vezes simples na teoria. De forma geral, os alunos sentem muita dificuldade com a questão desses dois elementos que devem existir na redação. É explicado o conteúdo, o aluno estuda, entende, pesquisa. Aliás, ele sabe muitos conceitos decorados sobre o que é coesão, o que é coerência, mas na prática ele tende a cometer equívocos, às vezes sérios, salvo se ele tiver uma habilidade muito grande, não em entender o que é coesão e o que é coerência, mas sim em praticar e conseguir ser coeso e ser coerente, o que é muito diferente de entender o assunto. Por isso que a redação é uma matéria difícil de ser ensinada, porque além do entendimento, além do conhecimento, é necessário que o aluno desenvolva habilidades. E nem todas as pessoas possuem as mesmas aptidões para produzir um texto. O professor ele deve orientar os alunos, então, na percepção do que é a coesão, do que é a coerência, antes de o professor passar os assuntos de forma didática. É preciso que o aluno perceba que ele já aplica a coesão e a coerência quando ele se comunica. Quando a gente vai contar uma história, por exemplo, você vai contar uma história que você está criando na hora. Digamos que você seja solicitado para contar uma história criada no momento sobre determinado tema. Ainda que falando, você pensando e falando a história ao mesmo tempo, quando você está, às vezes, contando uma mentira, por exemplo, que é uma história que não existe de fato, é uma história que está sendo criada, a organização mental dessas ideias não obedece uma estrutura linear. Você vai criando fatos, lembrando do que pode utilizar. A criação de um texto, de uma ideia, de forma inicial, a primeira vez que você vai escrever sobre um tema que você ainda não escreveu aquele texto, ainda que você já tenha escrito textos sobre o mesmo tema, a dificuldade é em você perceber a diferença entre o seu pensamento e a sua percepção do entendimento daquilo que você está escrevendo para o entendimento do leitor. Você vai escrevendo o texto, você vai criando a história, você vai entendendo tanto o que você está dizendo, tanto o que você está escrevendo, quanto aquilo que você está pensando e está omitindo por achar demasiado, por achar redundante, por achar desnecessário, por achar que não é compatível com aquele seu contexto. Então você dispensa alguns elementos que você pensa, mas não fala nem escreve, e às vezes a omissão de um termo que para você parece óbvio e claro, pode produzir um não entendimento por parte do leitor ou uma ambiguidade, abrindo caminho para duas visões, o que é um grande problema nas redações. Então, o que a gente tem? A gente tem nas mãos um trabalho muito complexo, que é fazer com que o aluno perceba que é necessário, enquanto você está criando um texto, que a noção de coerência e coesão sejam naturais. Eu não posso criar um texto ao mesmo tempo em que eu estou preocupado qual conectivo devo usar, qual elemento de coesão, assim como pontuação, assim como acentuação. Você não pode estar pensando naqueles elementos enquanto você produz ideias, porque as ideias ficarão comprometidas. É esse jogo de perceber o que precisa que vai fazer com que o aluno consiga controlar onde eu penso, onde eu paro, onde eu produzo o texto. Ele precisa entender os momentos específicos em que ele precisa parar para pensar, para organizar as ideias e não simplesmente
pegar a caneta e começar a escrever. Geralmente, quando você solicita que um aluno faça uma redação, você dá o tema, ele lê o tema, depois ele para um pouco, olha para o teto, imagina. Esse olhar para o teto, muito comum, é uma reação natural. O cérebro humano, ele possui regiões onde ele desenvolve determinada atividade. Então, as atividades da lembrança são produzidas numa região do cérebro, assim como o pensamento, assim como criatividade, que está num canto superior do cérebro. E você tende a levantar os olhos procurando aquela ideia, aquela lembrança. Então você pode perceber na própria atitude física do aluno uma evolução contínua, um passo a passo muito comum entre quase todos eles. Ele vai parar, vai ler o tema, vai pensar um pouco, ler os textos de referência e ele começa a escrever. Essa transição do pensamento para a escrita não pode ser de forma imediata. Ele precisa parar. Depois de ele pensar, de ele elaborar as ideias, é preciso que ele coloque no papel um esqueleto organizado das ideias, que ele tenha em mente, às vezes nem precisa escrever, mas no início é bom que o aluno escreva, para ele criar uma sequência de perguntas que ele deve se fazer. Eu concordo ou eu discordo? Eu vou me posicionar a favor ou eu vou me posicionar contra? O que é que eu quero aqui? Se ele traduzir essas ideias dentro do texto, digamos, por exemplo, vou falar sobre gravidez na adolescência, vou mostrar inicialmente o que quais as circunstâncias atuais, quais são os principais problemas e um direcionamento do texto. Ele precisa entender essa estruturação. E aí dentro dela, ele vai escrever um texto de forma muito mais coerente, naturalmente. A percepção tem que estar aguçada. Ele precisa ler o texto dele. Ele precisa ouvir o texto dele como se fora um leitor qualquer, que não ele. É preciso fazer esse distanciamento quando você termina de escrever o texto, para você perceber que você pode ter cometido alguns erros de gramaticais e também nos elementos de coesão e de coerência. Enquanto eu estou conversando com você, digamos que a gente estivesse batendo papo e eu dissesse, por exemplo, ontem eu fui à praia, estava muito bonito e voltei e me senti muito cansado porque eu passei o dia todo sem sair de casa. Você automaticamente vai perceber a desconexão lógica. Se eu fui para a praia, então não é coerente que eu não tenha saído de casa. Então as possibilidades começam. Será que ele mora na praia? Será que a casa é dentro da praia? Você tenta buscar uma lógica para que aquilo seja coerente. Essa é uma essência humana. Não está só na redação. A gente procura, a gente identifica a desconexão lógica de imediato. É mais ou menos como aquele filme que a gente está assistindo. Você está assistindo o filme está com uma história muito coerente, linear, você embarca na viagem do filme, é a magia da arte, ela te transporta para um lugar tal, e você está ali, de repente, acontece um único fato que não está coerente, e você desconecta automaticamente da arte e volta para a realidade. Então, se você está num filme de época assistindo e de repente aparece um extintor de incêndio, aquela imagem ali não está coerente com as circunstâncias. Na arte é preciso que haja não uma verdade, mas uma verossimilhança, em que as coisas se tornem coerentes, ainda que fantasiosas. É essa coerência que no texto precisa existir, na redação, que a gente precisa que o aluno entenda o que realmente é. Não é uma coisa muito complicada.
A coesão é que ela traz aspectos, porque a coesão ela traz aspectos muito normativos, ela traz aspectos sintáticos e ela traz aspectos semânticos. Um erro de coesão pode causar um erro de concordância, pode causar um erro de redundância, pode causar um erro, inclusive, de incoerência. Então é preciso, quando eu estudo coesão, trabalhar juntamente com a coerência. A coesão da estrutural, você tem a coesão interna, em que a frase precisa estar completa, ela precisa estar entendível, ela precisa, ali dentro do contexto, muitas vezes, ser oracional. Então, onde está o sujeito, onde está o verbo, o complemento está ali, a oração está integral, ou seja, ela é uma frase. É necessário que o aluno tenha o conhecimento gramatical para que ele possa controlar a situação e não ficar ali à mercê do texto. Um aluno diante do texto, sem as ferramentas necessárias, sem a habilidade de utilizar as ferramentas gramaticais para entender o que está acontecendo, ele vai ficar perdido. Ainda que ele contenha várias ideias, ele não vai conseguir colocar essas ideias de forma clara, transparente, coesa, coerente, fluida. São muitos elementos que são necessários para escrever um bom texto. É importante que o professor, então, se municie de várias ferramentas, de vários exercícios, de vários treinamentos, que busque não apenas dizer para o aluno e fazer com que ele decore quais são os conectivos, quais são os pronomes relativos. Isso é importantíssimo, são as ferramentas que ele vai precisar utilizar para fazer a coesão do texto. Mais que isso, ele precisa entender aquilo que ele quer dizer. Se aqui é uma adversidade, se aqui é uma consequência, se aqui é uma causa. Se eu quero argumentar de forma pró, se eu quero argumentar de forma contra, onde eu exemplifico. Então a gente tem vários tipos de coesão, as internas ao parágrafo. Quando eu tenho, por exemplo, uma coesão dentro de uma frase, essa é a coesão interna e frasal. Mas a coesão pode estar entre duas frases compondo o período. É uma coesão um pouco mais complexa, porque a coesão frasal ela restringe-se basicamente entre a regência e a concordância. Quando você consegue uma regência perfeita e uma concordância perfeita dentro de uma frase, você quase sempre vai atingir a coesão, porque você tem uma estrutura simples. Quando você trabalha com períodos compostos dentro de um texto, a coesão precisa existir também entre as frases. Eu preciso saber se uma é adversativa, se há uma coordenação, se há uma subordinação. Eu preciso desses elementos gramaticais que a gente estuda, não apenas para decorar e saber o nome das orações, para saber o que é um complemento, o que é um adjunto, quais são as funções sintáticas. Eu preciso trabalhar isso de forma orgânica para que o aluno perceba que ali está faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, era algo necessário. Então isso aí é um complemento ou é alguma função integrante. Então eu tenho como perceber, por exemplo, que se algo não falta, mas poderia ficar melhor, isso se trata de um adjunto, isso se trata de uma oração adjetiva, isso se trata de uma oração adverbial. É essa percepção do que cada tipo de oração faz que vai possibilitar o aluno criar uma coesão dentro de um parágrafo. Eu preciso dessas ferramentas. Quando eu faço a transição de um parágrafo para outro, eu preciso criar uma linha conectiva de agora eu vou exemplificar, agora eu vou contradizer, agora eu vou praticar a dialética do pró e do contra. Eu preciso fazer isso para manter a imparcialidade do texto. Então os alunos precisam ficar muito atentos aos tipos de coesão de forma orgânica, de forma natural, porque ele já pratica isso na vida diária. Em relação à coerência, a gente tem vários tipos de coerência.
eu preciso de uma coerência gramatical, eu preciso de uma... A coerência gramatical, ela tem muito a ver com... Desculpe. Ela tem muito a ver, em relação base também com o Enem, a questão do paralelismo. O paralelismo, ele pode... o erro do paralelismo, um desvio desse tipo, pode causar um comprometimento do entendimento da mensagem, não necessariamente uma ambiguidade. Mas quando o aluno escreve, por exemplo, a gente já viu vários exemplos de paralelismos, de desvios de paralelismos, quando você fala, eu te disse para você ir embora. Há um desvio de paralelismo semântico. É tu ou é você? Quando eu altero os pronomes utilizados, quando eu altero a pessoa do discurso, o que acontece é que eu modifico também a concordância. Os verbos vão precisar concordar de forma que fique gramaticalmente correto. Então é muita percepção junta para o aluno fazer isso de forma mecânica, porque ele vai ter tantas coisas para observar que seria como se ele fosse dirigir um carro com um manual na mão ou decorado e pensando, agora eu tenho que passar a marcha, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que indicar a seta, agora eu tenho que... Não, você nunca iria conseguir dirigir pensando naquilo que você está fazendo, porque o raciocínio fica comprometido, porque você tem várias atividades fazendo ao mesmo tempo que podem ser feitas de forma natural. Por isso, no final, uma revisão para realmente ter certeza. Só que na revisão você não precisa mais fazer um raciocínio profundo. O texto está ali. A revisão é uma análise daquilo que você fez. É uma observação analítica daquilo que você produziu e você corrige, diferentemente do momento em que você está criando. No momento da criação do texto, a preocupação com pontuação, com acentuação, com concordância, com regência, com paralelismos sintáticos e semânticos e principalmente com coesão e coerência, vai dificultar o raciocínio do aluno, a produção de ideias, a percepção de exemplos categóricos, e ele pode inclusive esquecer a estrutura exigida naquele tipo de concurso. Então eu tenho um mundo de coisas a serem analisadas, a serem pensadas, e é preciso que o aluno saiba o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer naquele determinado momento da produção do texto. Então a gente tem Eu trabalhei muito com concurso público, dando aulas em cursinhos pré-vestibulares e de concursos públicos. A gente tinha 3 meses para preparar o aluno para criar um texto eficiente e que fosse alcançasse o objetivo dele, que era passar naquele concurso. Isso é um tipo de curso. Quando você está lidando com um aluno regular dentro de uma escola, você quer que ele escreva também, não somente para produzir redações, mas para ele produzir redações, para ele pensar melhor, para ele raciocinar dentro. Existem muitos elementos dentro do ensino de redação que não apenas a produção do texto. Então, cada turma exige um tipo de habilidade tal, mas que tenha o foco bem específico. O professor precisa estar atento aos focos daquele curso que ele está ministrando. Então é importante na coesão e na coerência que o professor resgate do aluno tudo que ele já sabe e já pratica de coesão, para ele ter a percepção sensível de que ele faz, principalmente de quando ele mente, quando o cérebro está atento à lógica. Quando você está mentindo, quando você está inventando, automaticamente seu cérebro está predisposto a analisar se o texto está coerente, evitando que o outro perceba.
Então é essa busca ali, naquele momento, que é tipo uma luzinha que se acende no cérebro, que o aluno precisa conhecer e saber dominar, para que ele esteja ao mesmo tempo observando o que ele está escrevendo, mas livre o suficiente para produzir um texto leve, fluido, coerente, coeso e muito, o mais importante, é entendível, porque a mensagem precisa ser transmitida. Às vezes, o aluno busca nos conectivos, que ele sabe, ele tem um grupo de conectivos que ele memorizou, isso significa. E ele busca ali, é mais, é contudo, é todavia. E o que acontece é que a capacidade de expressão dele fica limitada àquilo que ele dispõe como material. Então, às vezes, pode ser mais interessante para o texto que ele não utilize um conectivo categórico, que ele gaste um pouco de tempo falando, porque os conectivos eles facilitam, porque eles simplificam o texto, eles evitam repetição, você vai direto. Mas, às vezes, para manter a sua ideia, seria mais interessante que ele utilizasse mais palavras e conseguisse dizer a mesma coisa. Ele teria um prejuízo na precisão vocabular, mas ele não cometeria um erro muito maior. Ele precisa decidir isso. É ele quem tem que ter essa percepção de onde eu posso mexer, onde eu sei, e essa palavra eu vou usar, eu não sei como ela se escreve, não é melhor procurar um sinônimo? Eu preciso ter um arsenal de ferramentas para que eu possa desenvolver o texto dentro dos meus limites, dentro do meu conhecimento. E assim também é o aluno. É esse diálogo que é necessário que você tenha com o seu aluno para que ele se entenda, conheça os limites deles. E vamos fornecer todas as ferramentas que a gente puder. Então é preciso listas de conectivos, trabalhos de percepção desses conectivos, mas, contudo, todavia, são todos adversativos. Mas será que todos significam a mesma coisa? Às vezes, quem já tem o hábito de escrever, a gente está escrevendo, a gente coloca uma palavra e a gente sabe, poxa, não é bem essa palavra. E a gente fica procurando a palavra. Esse hábito de quem escreve é uma percepção da precisão vocabular. É uma percepção natural de que não é exatamente aquela palavra, porque dentro do seu conceito há uma variável que às vezes branco não é igual a claro, em que muito não é igual a grande, às vezes sim, às vezes não. Então a gente precisa entender as palavras, principalmente as sinônimas, não como sinônimos absolutos, precisos. Em alguns momentos eles são sinônimos, em alguns momentos eles não são. São noções construídas ao longo do debate, da dialética, da proposta de análise de textos, da proposta de discutir o que é que está sendo pensado e não apenas discutir sobre o tema. Ok? Então a gente segue aqui no curso e eu gostaria que vocês dessem um feedback, coloquem suas opiniões no fórum do site e vamos continuar com o nosso curso Ensino de Redação.